Você já parou para pensar no poder das palavras? A forma como elas podem construir sonhos ou destruí-los em segundos. Talvez você não saiba, mas há um segredo que poucos conhecem. Não compartilhar seus planos com ninguém. Parece contraditório, não é? Afinal, vivemos em um mundo onde o compartilhamento é incentivado. No entanto, a realidade é que muitas vezes, ao abrir nossa boca, estamos abrindo portas para a inveja, o ciúme e a sabotagem. Jesus Cristo, em sua sabedoria divina, ensinou-nos a sermos prudentes e cuidadosos com nossas palavras. Imagine a cena. Você está animado com um novo projeto, algo que Deus colocou em seu coração, e decide compartilhar com um amigo ou colega. Mas, em vez de apoio, você encontra resistência, desdém, ou pior ainda, tentativas de minar seu sonho. A Bíblia está repleta de exemplos que nos alertam sobre os perigos de compartilhar nossos planos com pessoas erradas. A história de José é um exemplo clássico. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja, venderam-no como escravo após ele ter compartilhado seus sonhos com eles. Agora você deve estar se perguntando: então devo manter tudo em segredo? A resposta não é tão simples. A sabedoria está em discernir com quem compartilhar. Deus nos dá a orientação necessária para identificar aqueles que realmente nos apoiam e aqueles que podem nos prejudicar. A oração e a busca pela orientação do Espírito Santo são essenciais para fazer essas escolhas. Há momentos em que o silêncio é a melhor estratégia, protegendo seus sonhos até que eles estejam prontos para florescer. Além disso, não se trata apenas de proteger seus planos, mas também de proteger seu coração. O peso das expectativas e julgamentos dos outros pode ser um fardo desnecessário. Ao manter seus sonhos entre você e Deus, você se liberta dessas pressões e permite que o Espírito Santo guie seus passos. A fé em Jesus Cristo nos fortalece para seguir adiante, confiando que, no momento certo, nossos sonhos se realizarão conforme a vontade de Deus. Então, que tal embarcar nesta jornada de sabedoria e prudência? Vamos explorar juntos a importância de proteger nossos sonhos e aprender como a palavra de Deus nos guia nessa missão. Silêncio, uma virtude frequentemente subestimada, possui um poder transformador. Já imaginou como seria a vida se cada palavra fosse dita no momento certo? Assim como Jesus Cristo nos ensinou, manter o silêncio pode muitas vezes ser a melhor resposta. Deus nos concede sabedoria para falar na hora certa, evitando conflitos desnecessários. Aliás, até mesmo a Bíblia nos lembra que até os tolos parecem sábios quando ficam calados. No mundo agitado de hoje, manter-se em silêncio pode parecer um desafio, mas é uma ferramenta poderosa. Pense na última vez que você se segurou antes de responder impulsivamente. Essa pausa muitas vezes evita desentendimentos e preserva a paz. Na vida, saber quando falar e quando se calar é uma habilidade preciosa, refletindo a presença do Espírito Santo em nós. Além disso, Jesus Cristo nos mostrou, através de seu exemplo, a importância de palavras ponderadas e silenciosas orações. O silêncio também serve como um meio de introspecção e conexão com Deus. Momentos de quietude nos permitem ouvir a voz do Espírito Santo guiando-nos em direção à salvação e ao entendimento da palavra de Deus. A oração silenciosa é uma prática que nos fortalece e nos aproxima do céu, oferecendo uma paz profunda que ultrapassa todo o entendimento. Exemplos práticos incluem reservar um tempo diário para meditação e oração, criando um espaço sagrado em nossas rotinas. Ao observar a natureza, podemos aprender sobre o poder do silêncio. O movimento tranquilo de um rio, a quietude de uma floresta, todos refletem a serenidade que devemos buscar. Isso nos lembra que, mesmo em meio aos desafios do mundo, podemos encontrar paz através da quietude e da fé em Deus. A esperança e a verdade da palavra de Deus se revelam na calma e no silêncio. Finalmente, considere como suas palavras moldam suas relações e sua vida. Palavras mal colocadas podem destruir pontes,
enquanto o silêncio sábio constrói respeito e entendimento. Na próxima vez que sentir vontade de falar impulsivamente, lembre-se de Jesus Cristo e escolha o caminho da sabedoria. A vida eterna no reino de Deus é oferecida àqueles que buscam a paz e a verdade através de suas ações e palavras. E por falar em palavras, elas revelam muito sobre nosso coração, que nos leva ao próximo tópico. A realidade do mundo é dura e implacável, e compreender isso é essencial para navegar pela vida. O mundo não nos deve nada. É um campo de batalha onde enfrentamos desafios constantes. Jesus Cristo nos alertou sobre as dificuldades que enfrentaríamos, lembrando-nos que, apesar de tudo, Deus está sempre ao nosso lado. A fé nos dá a força necessária para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. É importante entender que nem todos terão boas intenções. Assim como Jesus Cristo teve inimigos, nós também enfrentaremos pessoas que não desejam nosso bem. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de traições e maldades, nos lembrando que precisamos ser vigilantes. Manter a esperança e confiar no Espírito Santo nos ajuda a discernir as verdadeiras intenções daqueles ao nosso redor. Ao enfrentar as adversidades do mundo, é crucial manter uma atitude de oração constante. A oração nos conecta com Deus, oferecendo-nos conforto e orientação. Pense em Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo dos perigos que enfrentava. Sua fé e devoção a Deus o protegeram, demonstrando que a salvação está ao alcance daqueles que permanecem fiéis. Incorporar momentos de oração em nosso dia a dia pode transformar nossa perspectiva e fortalecer nossa alma. A Bíblia nos ensina que, embora o mundo seja cheio de pecado e desafios, há sempre um caminho para a salvação. A palavra de Deus é uma luz em tempos sombrios, oferecendo orientação e esperança. Podemos encontrar consolo e paz ao nos lembrar das promessas de Deus e ao ler as Escrituras regularmente. A verdade da palavra de Deus é um alicerce sólido em meio às tempestades da vida. Vivemos em um mundo onde o pecado é prevalente, mas não estamos sozinhos. Deus nos prometeu proteção e paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A vida eterna no céu é uma recompensa para aqueles que perseveram na fé e seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Lembre-se de que, mesmo quando o mundo parece contra você, Deus está preparando um caminho e uma proteção para você. Falando em proteção, vamos explorar como Deus cuida de nós, mesmo em meio aos nossos inimigos. Assim como Jesus Cristo, mesmo com as melhores intenções, enfrentaremos inimigos ao longo da vida. É uma verdade dura, mas que a Bíblia não nos esconde. Jesus, mesmo sendo perfeito, teve opositores e traidores. A presença de inimigos não é um sinal de falha, mas muitas vezes uma confirmação de que estamos no caminho certo. Deus permite esses desafios para fortalecer nossa fé e caráter. Os inimigos podem surgir de lugares inesperados, incluindo aqueles que parecem ser nossos amigos. Judas Iscariotes é um exemplo claro disso, sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas que acabou por traí-lo. Devemos estar atentos e manter nosso coração firme na palavra de Deus. A oração é um recurso poderoso para pedir discernimento e proteção do Espírito Santo contra aqueles que desejam nosso mal. Enfrentar inimigos não é fácil, mas lembrar que Jesus Cristo também passou por isso nos dá força. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Esta é uma forma poderosa de demonstrar a verdade e o amor de Deus, mesmo em situações adversas. A salvação e a vida eterna no reino de Deus são promessas que nos ajudam a perseverar, mesmo quando enfrentamos oposição. Deus, em sua infinita sabedoria, não promete eliminar nossos inimigos, mas sim nos proteger em meio a eles. O Salmo 23 nos lembra que ele prepara uma mesa perante nossos adversários, demonstrando sua provisão e cuidado. Ao confiar em Deus, encontramos paz e segurança, sabendo que Ele está no controle de todas as situações. A fé é essencial para mantermos nossa esperança viva, mesmo diante das dificuldades. A existência de inimigos não deve nos desanimar.
mas sim nos aproximar ainda mais de Deus. A Bíblia nos encoraja a buscar refúgio no Senhor e a confiar em sua justiça. Sabemos que a verdade sempre prevalece e Deus é o defensor dos justos. Isso nos leva a uma reflexão sobre como compartilhar nossos sonhos e planos com sabedoria, evitando cair nas armadilhas daqueles que podem não ter boas intenções para conosco. Deus, em sua infinita misericórdia, não promete eliminar todos os nossos inimigos, mas nos garante proteção em meio a eles. A imagem poderosa de Deus preparando uma mesa perante nossos adversários, como descrito no Salmo 23, é um lembrete constante de sua presença e cuidado. Mesmo em tempos de adversidade, podemos encontrar consolo e paz na certeza de que Deus está conosco, guiando-nos e protegendo-nos. A promessa de Deus de estar ao nosso lado nos momentos de dificuldade é um conforto inestimável. Saber que Ele nunca nos abandona e que está sempre pronto para nos ajudar, nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. A proteção divina não significa ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos. A presença do Espírito Santo nos guia e nos fortalece, oferecendo-nos a paz que excede todo o entendimento. Finalmente, é essencial lembrar que a proteção de Deus também nos ensina a ser prudentes e seletivos em nossas ações. Nem todos que se apresentam como amigos têm boas intenções, e é sábio ser cauteloso ao compartilhar nossos sonhos e planos. A história de José nos lembra do perigo de compartilhar demais com as pessoas erradas, levando-nos a refletir sobre como sermos mais cuidadosos e sábios em nossas interações. Ser seletivo ao compartilhar nossos sonhos e planos é uma lição vital para a vida. Nem todos ao nosso redor têm boas intenções, e é crucial discernir com quem dividimos nossos projetos. Jesus Cristo nos ensinou a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta sabedoria bíblica nos lembra de proteger nossos sonhos, mantendo nossa fé em Deus e buscando orientação através da oração. A história de José, vendido por seus próprios irmãos, serve como um alerta sobre os perigos de compartilhar demais. Seus sonhos grandiosos despertaram inveja e ódio, levando-o a uma série de provações. Se José tivesse sido mais cauteloso, poderia ter evitado muitos sofrimentos. Este exemplo bíblico nos ensina a importância de confiar apenas em pessoas que compartilham nossa fé e nossos valores. Na vida cotidiana, é fundamental avaliar cuidadosamente em quem confiamos. Amigos verdadeiros e familiares fiéis são preciosos, mas é prudente ser seletivo. Antes de compartilhar seus planos, ore pedindo discernimento ao Espírito Santo. A palavra de Deus nos oferece orientação, e a sabedoria divina nos ajuda a identificar quem realmente está ao nosso lado. Manter a esperança e a fé nos protege contra desilusões e traições. Além disso, o silêncio pode ser uma poderosa ferramenta de proteção. Jesus Cristo muitas vezes escolheu o silêncio ao invés de revelar seus planos para todos. Seguir seu exemplo nos ensina a importância de guardar nossos sonhos até que seja o momento certo de compartilhá-los. A oração e a meditação diária são práticas que fortalecem nossa conexão com Deus, ajudando-nos a discernir a verdade e a agir com prudência. Ser seletivo em nossas confidências também nos ajuda a manter a paz interior e evitar conflitos desnecessários. Compartilhar nossos sonhos com as pessoas certas nos oferece apoio e encorajamento. Ao confiar em Deus e na orientação do Espírito Santo, encontramos a sabedoria necessária para navegar pelos desafios do mundo. E falando em desafios, a história de José nos mostra como o excesso de palavras pode levar a grandes problemas. A história de José é um lembrete poderoso dos perigos de compartilhar sonhos com as pessoas erradas. José, movido pela inocência e entusiasmo, contou seus sonhos grandiosos a seus irmãos. O resultado foi uma sequência de eventos dolorosos que o levaram à escravidão e à prisão. Se tivesse guardado silêncio, muitos de seus sofrimentos poderiam ter sido evitados. Essa narrativa bíblica nos ensina a importância de ser prudente e cuidadoso com quem dividimos nossos planos. José, ao compartilhar seus sonhos,
Não previu a inveja e o ciúme que despertaria em seus irmãos. Eles, incapazes de compreender a magnitude do plano de Deus, deixaram-se levar pelo pecado e pela maldade. A fé de José em Deus, no entanto, nunca vacilou. Sua perseverança e confiança no Senhor o guiaram através das provações até alcançar a salvação e a realização de seus sonhos no tempo certo. Sua história nos inspira a manter a esperança e a fé, mesmo quando enfrentamos adversidades. Aprendemos com José que o silêncio, em certas situações, é uma expressão de sabedoria. Jesus Cristo muitas vezes utilizou o silêncio como uma ferramenta estratégica, revelando apenas o necessário. A Bíblia nos ensina que há um tempo para falar e um tempo para calar. O Espírito Santo nos guia para entender esses momentos e agir de acordo com a vontade de Deus. Manter nossos sonhos em oração e esperar pelo momento certo para compartilhá-los é uma prática sábia. Além disso, a história de José nos mostra que, mesmo em meio a grandes desafios, Deus nunca nos abandona. Cada provação que José enfrentou o preparou para a posição de autoridade e responsabilidade que ele eventualmente assumiria. Deus estava sempre presente, guiando e protegendo José. A oração e a leitura da palavra de Deus nos fortalecem e nos preparam para os desafios que enfrentamos. A fé inabalável de José é um exemplo de como devemos confiar plenamente na proteção e na provisão divina. A trajetória de José também nos ensina a importância de perseverar e manter a paz interior, mesmo quando tudo parece estar contra nós. A paz que vem de Deus nos dá forças para enfrentar os obstáculos com coragem e determinação. A história de José nos lembra que, ao seguir a orientação de Deus, podemos transformar desafios em oportunidades. E ao falarmos sobre palavras, precisamos lembrar que elas têm um poder enorme, tanto para construir quanto para destruir. Palavras têm um poder imenso e precisam ser usadas com sabedoria. Jesus Cristo nos ensinou a importância de falar com edificação e verdade, guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia nos alerta sobre o impacto que nossas palavras podem ter, tanto para construir quanto para destruir. Usar a fala de maneira consciente é essencial para manter a paz e a harmonia em nossas vidas e relacionamentos. O uso cuidadoso das palavras é um ato de amor e respeito, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Um exemplo prático é evitar falar no calor do momento, quando estamos dominados por emoções negativas. A oração e a meditação podem nos ajudar a encontrar a calma e a sabedoria para responder com ponderação. Jesus Cristo frequentemente se retirava para orar antes de tomar decisões importantes, mostrando-nos a importância de buscar orientação divina antes de falar. Palavras descuidadas podem levar a conflitos e mal-entendidos. A Bíblia nos ensina que devemos ser rápidos para ouvir e lentos para falar. Este conselho é particularmente relevante em momentos de tensão ou desentendimento. A fé em Deus nos ajuda a manter a calma e a responder de maneira que promove a reconciliação e a paz. A oração diária e a leitura da Palavra de Deus são práticas que nos ajudam a refinar nossa fala, tornando-nos mais conscientes e intencionais em nossas comunicações. A edificação através das palavras também se reflete no encorajamento e no apoio mútuo. Jesus Cristo sempre usou suas palavras para elevar e inspirar os outros. Devemos seguir seu exemplo, usando nossa fala para oferecer esperança e força àqueles ao nosso redor. A salvação e a vida eterna no céu são promessas que nos inspiram a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, usando nossas palavras para disseminar fé e esperança. Finalmente, lembre-se de que nossas palavras revelam muito sobre nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras de verdade, paz e amor refletem um coração alinhado com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia para falar com sabedoria e compaixão. E isso nos leva à reflexão sobre como a fala revela o caráter de uma pessoa, o que nos ajuda a entender melhor quem realmente são as pessoas ao nosso redor. As palavras que proferimos revelam a verdadeira natureza de nosso coração.
Jesus Cristo nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Isso significa que nossas palavras são um reflexo direto de nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. A Bíblia nos orienta a cultivar um coração puro e cheio do Espírito Santo, para que nossas palavras sejam sempre de edificação, verdade e amor. Quando observamos a fala de alguém, conseguimos discernir muito sobre seu caráter e intenções. Palavras cheias de fé, esperança e amor indicam um coração alinhado com Deus. Por outro lado, palavras de ódio, inveja ou desânimo mostram um coração distante da presença divina. É por isso que devemos constantemente buscar a transformação de nosso coração através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com Deus. Esses hábitos fortalecem nossa fé e nos ajudam a manter um coração puro. O impacto de nossas palavras vai além do momento em que são ditas. Elas têm o poder de influenciar e moldar as vidas daqueles que nos cercam. Um exemplo prático é o de um líder espiritual que usa suas palavras para inspirar e guiar sua congregação. Suas palavras, guiadas pelo Espírito Santo, podem trazer salvação e esperança para muitos. Da mesma forma, cada um de nós deve se esforçar para usar nossas palavras de maneira que glorifique a Deus e beneficie o próximo. Em situações de conflito ou dificuldade, nossas palavras podem ser uma fonte de paz e reconciliação. Jesus Cristo sempre buscou restaurar e curar através de suas palavras. Nós, como seguidores de seus ensinamentos, devemos fazer o mesmo. A oração e a meditação na palavra de Deus nos capacitam a falar com sabedoria e compaixão, mesmo em momentos de tensão. Isso não apenas resolve conflitos, mas também fortalece nossos relacionamentos e testemunha o amor de Deus. Por fim, reconhecer o poder de nossas palavras nos leva a uma maior responsabilidade sobre o que falamos. Devemos buscar constantemente a orientação do Espírito Santo para que nossas palavras sejam um reflexo da verdade e do amor de Deus. Um coração transformado pela fé em Jesus Cristo se manifesta através de palavras que trazem vida, paz e salvação. E assim concluímos nossa reflexão, voltando à importância do silêncio e da sabedoria no uso das palavras, completando o ciclo dos ensinamentos. Agora que você aprendeu sobre a importância de proteger seus sonhos e ser prudente ao compartilhar seus planos, é hora de colocar esse conhecimento em prática. Pense nos seus objetivos mais íntimos e reflita: com quem você tem compartilhado essas informações? Será que essas pessoas realmente têm o seu melhor interesse em mente? Ou talvez seja o momento de guardar um pouco de silêncio e confiar mais na orientação divina? Pergunte-se: estou buscando a orientação do Espírito Santo antes de abrir meu coração? Estou dedicando tempo à oração e à leitura da Palavra de Deus para discernir a melhor forma de agir? Lembre-se, Jesus Cristo nos ensinou a sermos prudentes e sábios, e essa sabedoria é um presente que precisamos cultivar diariamente. O poder de suas palavras pode moldar o seu destino, então, use-as com sabedoria e fé. Vamos juntos transformar essa lição em ação. Comece a aplicar esses princípios hoje mesmo. Reserve momentos de silêncio para refletir e orar. Peça a Deus discernimento e proteção para os seus sonhos. Ao fazer isso, você estará se preparando para enfrentar os desafios do mundo com uma fé inabalável e uma esperança renovada. E lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando seus passos e protegendo você em cada etapa do caminho. Para continuar aprendendo sobre como aplicar esses ensinamentos em sua vida, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum conteúdo novo e poderá fortalecer ainda mais a sua caminhada de fé. Juntos, vamos explorar os segredos da sabedoria divina e descobrir como viver uma vida plena e abundante no reino de Deus. Até o próximo vídeo. É o próximo.